A exposição, realizada na Casa Rui Barbosa de agosto de 2012 a fevereiro de 2013, apresentou a diversidade das formas adotadas pelo vestuário de moda entre os anos 1900 e 1914 no Rio de Janeiro. Trata-se de um exercício de pesquisa e iniciação científica articulado entre a pesquisadora da Casa Rui Barbosa, Rosane Feijão, a Gerência de Inovação, Estudos e Pesquisas da Faculdade Senai-CETICT, e os cursos de bacharelado em Artes Visuais, Habilitação em Figurino e Indumentária e Tecnologia em Produção do Vestuário da mesma instituição. A história dessa exposição, ela é um pouco longa, né? Ela começa, na verdade, lá em 2004, quando eu comecei a me embrenhar nesses estudos sobre Belle Époque. A Rosane Feijão, que é pesquisadora aqui da Casa Rui, ela procurou o curso de figurino do Senai no intuito de fazer uma exposição que ilustrasse essa pesquisa de modos de vestir na Belle Époque que ela tinha acabado de fazer. Nós precisávamos de uma parceria de peso, né, para criar e confeccionar, né, e ajudar na organização dessa exposição. Nós pensamos justamente no curso de figurino do Senai. Para povoar os diferentes ambientes do Museu Casa de Rui Barbosa, foram imaginados personagens com índole, caráter social e localização temporal próprios, em situações forjadas como ensaios de figurino, realizados por professores e alunos. O que nós temos aqui no museu é uma intervenção museográfica. E nós adicionamos um elemento que vai transformar um pouco o olhar de quem vem experimentar esses espaços. Então nós estudamos a planta da casa e decidimos dividir a casa em diversas áreas que corresponderiam a esses fazeres. O teatro, o cinema, né, o carnaval e as artes visuais, que são mais alegóricos. A Belle Époque foi um período de cultura cosmopolita na história da Europa que começou no final do século XIX, 1871, e durou até a eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Foi uma época marcada por profundas transformações culturais que se traduziram em novos modos de pensar e viver o cotidiano. Então essa intervenção na Casa Rui Barbosa, ela foi uma intervenção histórica, digamos assim, né? É uma conceitualização de um figurino de época do período da Belle Époque. Então eu acho extremamente interessante para o visitante adentrar nesse espaço e realmente ter essa sensação de uma passagem do tempo. O porão da casa acolheu uma amostra dos processos de pesquisa, concepção e desenvolvimento das peças criadas especialmente para esta exposição, em registros visuais e textos que explicam as etapas e as diferentes dimensões do figurino. Nós tentamos fazer foi transformar esse espaço num espaço de exposição. Aqui está exposto justamente esse trabalho de pesquisa e construção dessas peças de vestuário que representam, né, as várias possibilidades do vestir. A gente buscou trabalhar toda a divisão desse espaço, né, para a apresentação dos painéis, dos objetos, né? Tentar aproveitar os recursos, como tem um cofre ali que também foi aproveitado, né?
essa visualidade é um resultado de trabalho dos alunos e dos professores pesquisadores do Senai CETICT. A decoração e o uso de cada cômodo se refletem no corte, nas formas, nas cores e nos materiais das peças expostas, demonstrando as principais influências do período em relação às escolhas estéticas e comportamentais da sociedade carioca. Diferentes modalidades da prática do figurino foram exercitadas ao longo do percurso expositivo. Com caráter mais naturalista, estão expostas na área íntima peças mais próprias aos produtos audiovisuais, confeccionadas com modelagem e tecidos semelhantes aos usados na época. Nas áreas social e de trabalho, a vertente é mais alegórica, com roupas criadas em livre interpretação das referências de época, construídas exclusivamente em papel. Na área final da visita, se encontram figurinos criados sob a ótica da cena teatral, inspirados na peça A Capital Federal, de Arthur Azevedo. Depois de fazer todo esse trabalho em cima do texto A Capital Federal de Arthur Azevedo, incorporou essa pesquisa de indumentária, né, para tentar criar os personagens do texto em cima desses tipos que tinham sido solicitados pela exposição. Como o ambiente ele traz esses tons rosados e os materiais em veludo e arabescos, a gente procurou interpretar no figurino também esses elementos para que o figurino pudesse dialogar com o ambiente. O maior desafio nosso dentro dessa criação de personagens, né, foi justamente a transposição da pesquisa iconográfica e da criação dos figurinos para os modelos em tecido. Tivemos professores da área de modelagem, né, com experiência em figurino, né, para supervisionar a prática da montagem, da modelagem, da montagem das peças, né, que foi feitas por alunos. Ficamos, eu e a professora Antônia Neuza, acompanhando o processo de modelagem de cada uma das peças. Tinha o desenvolvimento da modelagem, aqueles que tinham mais habilidade iam montando, iam fazendo os ajustes, iam vestindo, então tinham todos os processos ao mesmo tempo. E a partir daí, solucionando algumas questões de modificações da modelagem atual com a modelagem que era usada na época do século XIX. Aprendi muito na costura, na modelagem, no desenvolvimento todo, foi ótimo. A ideia de fazer figurinos em papel veio das pessoas do Senai. Então, foi uma contribuição que eles fizeram que para nós é muito interessante porque evita um dos riscos da exposição que tenta reconstituir um cenário, um figurino. A partir da produção da professora Rosa Marli, que didaticamente usa o papel de seda em suas disciplinas, nós pensamos em trazer essa prática que já é usada fora do Brasil, em alguns museus. O que a gente procurou passar é aquela coisa de você olhar e não perceber que aquilo é papel. O papel não é uma coisa simples de se trabalhar. O papel seda ele é fino, mas ele cai reto, né? Então você tem que, com o corte da modelagem, dar suavidade e graça à peça também, para que também, no final, quando ele esteja pintado e montado, ele dê a impressão de que é um tecido, de que foi feito com a intenção de que ficasse uma peça verossímil, né? Que ficasse parecida com o que seria
uma peça de tecido, uma peça original da época. Então aqui a gente tem uma série de técnicas e procedimentos. O vestido, por exemplo, ele é todo drapeado à mão, né, tingido com uma cor neutra e mais um pigmento metálico. A gente usou pigmento metálico também, toda essa parte é de papel. Aqui é papel com cola quente. O papel tem sua autonomia, não é como o tecido. Você quer que seja algo semelhante, mas você quer que ele também tenha a sua própria identidade. Casa Rui é um espaço lindíssimo e a exposição foi muito bem cuidada, muito bem trabalhada, a época, a pesquisa, foi tudo muito bem feito e o figurino se encaixou perfeitamente ali. Quando o visitante, na sala, ele encontra aquele manequim, aquela roupa, com certeza a leitura da sala ficou muito mais rica. Foi de todo o interesse para os alunos participar desse projeto. Todos abraçaram, cada um na sua parte. Alguns, inclusive, acompanharam todo o processo. Você vê as pessoas se questionando como vocês chegaram nesse resultado. A gente testou milhares de vezes até descobrir o tom certo, como pintar, como secar, como modelar, como cortar. Foi incrível. É importante a participação dos alunos em projetos como esse, porque eles têm a possibilidade de vivenciar todo um processo produtivo. Que é uma oportunidade de eles conseguirem fazer um estágio, né? Porque muitos vão sair daqui e vão trabalhar com figurino. Quando eu entro na Casa Rui Barbosa, eu vejo uma dezena de alunos pintando papel, modelando, vendo que dá errado, consertando. Vejo uma dezena de professores acompanhando esse processo, corrigindo modelagem de aluno. Talvez o resultado mais importante seja o diálogo entre professores e alunos. Eu vejo aquelas perucas que são rolos de algodão. Eu comprei aqueles rolos de algodão e aqueles rolos de algodão nunca mais serão rolos de algodão, porque eles se tornaram perucas incríveis. Quando você está trabalhando a área de pesquisa junto com a área de educação, tanto com os docentes quanto os alunos, isso é fundamental para a oxigenação de uma instituição de estudo, uma instituição de pesquisa. Para o Senai é fundamental que a gente sempre tenha essa oportunidade de apresentar esse trabalho, que é um trabalho técnico e tecnológico. Eu acredito que uma experiência como essa, um trabalho como esse, ele contempla todos os elos dessa cadeia de relevância, de importância que o Senai tem para a indústria. Para mim, sem dúvida, foi uma experiência muito grande, porque eu não tinha trabalhado dessa forma ainda, né? Ainda mais dialogando com um ambiente como o da Casa Rui, também riquíssimo de detalhes, né? Do ponto de vista cênico também. O grande aprendizado, acho que foi a possibilidade de tornar realidade algo que você imagina. A exposição foi um sucesso, né? Os visitantes gostam muito. Eu acho que foi um resultado maravilhoso, um resultado brilhante para os alunos e para os professores e para todo mundo que assistiu, né? Que foi muito bom também. Eu só tenho a comemorar esse projeto como mais um marco de uma realização expressiva do nosso programa de formação superior no Senai CETICT.